Que loucura, São José dos Pinhais, que semana louca, não é mesmo? No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre as merendas, vamos falar sobre os processos licitatórios de São José dos Pinhais, principalmente os emergenciais, que vem rolando um atrás do outro. Vamos falar também dos medicamentos, o novo caos de São José dos Pinhais, falta medicamento, que já faz tempo, mas a empresa não permite os vereadores fiscalizarem. E também uma análise do Legislativo, sobretudo na votação da lei orçamentária. E agora, como a gente tá chique, roda a vinheta, produtor. Olá, seguidores do Fiscaliza SJP, tudo bem com vocês? Estamos hoje no nosso segundo episódio e que semana louca, não é mesmo? Tá difícil em São José dos Pinhais. Falta merenda, falta uniforme escolar, agora faltam medicamentos. E esse é um processo que já se arrasta a longas datas. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho hoje, fazendo um retrospecto de tudo que vem acontecendo nesse sentido, que não é de hoje. São processos que vêm acontecendo, são processos de dispensa de licitação um atrás do outro, que são muito suspeitos. Então, eu acho que vale a pena nós tocarmos no assunto. Nós temos uma CPI rolando na Câmara. Esperamos, sinceramente, aí, senhores vereadores, agora aqui, ó, corta para mim lá, ó, falando com vocês, senhores vereadores, espero que o recesso parlamentar não interfira nos trabalhos da CPI. Uma CPI tão importante que tem muito a mostrar, né? Vocês vão ver um pouquinho aqui que na própria justificativa da dispensa de licitação, nós temos a prefeitura se contradizendo. Então, eu acredito muito que esse trabalho da CPI vai revelar muitas questões que vão reiterar aquilo que nós sempre falamos da falta de gestão, falta de comprometimento do grupo político que está à frente de São José dos Pinhais. Então vamos lá, vou pedir para soltar a primeira imagem, que é a justificativa do processo de dispensa de licitação das merendas escolares, né? Então a prefeitura, na pessoa ali do ex-secretário Aldrin Matoso, eles explicam da dificuldade do processo licitatório, que foi aberto um processo licitatório em 14/7/2022. Pasmem, senhores, né? Como dizem na Câmara, pasmem, senhores, senhoras, senhoritas, pasmem. Corta para mim aqui, ó. 1 ano, pessoal, 1 ano. 1 ano e meio, né? Então, a gente tem a abertura do processo licitatório 14/7/2022. E até então, não foi possível concluir esse processo, sendo necessário a abertura de um processo de dispensa de licitação para a contratação das merendas escolares. E que, apesar, né, de ser emergencial, não conseguiu cumprir com excelência a entrega dessas merendas, né? Merendas ainda essa semana, mais de uma semana depois do início do contrato, sendo entregues em atraso, sendo entregues fora de temperatura, então é complicado. E olha lá, na justificativa do processo com dispensa de licitação, eles falam: entretanto, diante da complexidade de tais normas, o que isso quer dizer? Eles dizem que as normas referentes à alimentação escolar, elas foram recorrentemente alteradas, né? Então, diante de tais normas, o estudo não pôde ser finalizado em sua integralidade, de modo que instaurar um procedimento ordinário, ou seja, aquele normal, procedimento licitatório padrão, né? Um procedimento ordinário de contratação via licitação implica em risco à própria administração, bem como aos alunos da rede pública de ensino. O razoável e proporcional para garantir o interesse público é proceder com a contratação direta por emergência até a finalização do procedimento licitatório. É aí que eu falo que é a contradição, né? Eles dizem que pode implicar risco à própria administração, bem como aos alunos.
Então, a contratação emergencial e esse caos que ocorreu na entrega da entrega ou da não entrega das merendas não implicou em risco aos alunos, né? É engraçado que a própria justificativa ela se contradiz na prática, né? E aí, ok, a gente pode falar... peço que passe ali para a próxima imagem também, que dá sequência nessa justificativa, e eu já explico para vocês. Vamos lá, ó. Então, ele explica a questão da urgência, né? Caracterização da urgência de atendimento dessa situação. Então, quanto a esse primeiro quesito, que é a urgência, ele é de fácil caracterização, pois, caso os contratos administrativos em vigência não sejam substituídos por novos, nos termos das novas normas, acarretará na descontinuidade dos serviços prestados aos alunos da rede pública de ensino. Então, ok, você justifica que a descontinuidade, né? Então, a não continuidade do serviço prestado da merenda escolar, ela poderia acarretar enormes prejuízos aos alunos. Aí você faz um contrato emergencial, que é muito suspeito, né? Porque você abre um processo licitatório há mais de 1 ano e meio atrás. Então, lá, 14/7/2022. Não consegue concluir esse processo licitatório, ok? Com todo esse prazo, né? Mesmo se tratando de serviço público, podemos relevar essa situação, mas você não consegue. Aí você solicita um contrato com dispensa de licitação, um contrato emergencial, exatamente para não causar prejuízos aos alunos. E o que acontece? Você causa um prejuízo enorme, porque as merendas não chegam atrasadas, fora de temperatura, alimento estragado. Tudo muito estranho, não é mesmo? Vocês hão de convir comigo que está muito estranha essa situação. Dando sequência lá, contribui de forma significativa com o aprendizado, induzindo comprometimento com os estudos de parte dos alunos. Tal comprometimento se torna como uma ferramenta para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, e uma dessas ações se configura com a disponibilização de uma alimentação saudável e equilibrada pelo município. Engraçado, né? O próprio município entende que a falta da merenda ocasiona todos esses prejuízos aos alunos, até mesmo no processo de ensino-aprendizagem. Porém, na contratação emergencial, eles pegam uma empresa que não tem capacidade técnica para cumprir o contrato. E ok, o município não tem total responsabilização quando a empresa não consegue atender o contrato da forma com que foi acordado. Porém, para isso, existem multas, né? Existem processos administrativos medidas administrativas que podem ser tomadas, como a própria rescisão do contrato, né? E aí muito me estranha, porque assim, primeiro você tem um contrato que se finda no dia 30/11 do ano corrente, né? Que já é muito suspeito, porque, não é possível que você não entenda que as aulas vão até dezembro, início de dezembro ou meio de dezembro. Aí você faz um contrato que se finda em novembro. Ok. Você não consegue mais prorrogar o contrato, porque esse contrato já foi prorrogado lá atrás. Novo processo licitatório foi aberto em 14/7/2022. 1 ano e pouco e não conseguiu se finalizar esse contrato. Um prazo extremamente alto. Complexo, tudo bem. Daí se fala, mas é complicado, os processos públicos são mais lentos. Mas aí eu questiono vocês, moradores de São José dos Pinhais, a pensarem. Se fosse um contrato, aqui ó, corta para mim. Se fosse um contrato que fosse feito de maneira emergencial para atender um município, ainda eu diria que justificava, né? Porque foi retardado o processo, né? O processo foi lento, o processo foi moroso. Mas aí a gente puxa outros contratos. Segue lá, ó, dia 5/12, pode passar essa para a próxima tela, lá, por favor. Foi aberto um outro processo licitatório por dispensa de licitação, então um contrato lá emergencial, para contratação para limpeza das unidades de saúde. E aí eles dizem, é crucial ressaltar que os equipamentos de saúde não podem operar adequadamente sem os serviços de limpeza. Aí puxamos lá para baixo.
onde está grifado. Além disso, desejamos informar que o município possui contratos vigentes. Aí lá, com vencimento em 5/12, né? No dia que foi aberto o contrato emergencial, né? Com vencimento em 12/1. No entanto, o pregão eletrônico, que tinha como objetivo adquirir os serviços mencionados acima, foi agendado para 18/10 de 2023. No dia 17, foi publicado no Diário Oficial a suspensão do referido pregão. Diante dessa solicitação, solicitamos a presente contratação em caráter emergencial. Então vamos lá, mais um contrato de forma emergencial, né? Ocorrem problemas no processo licitatório, né? Não sei aqui ao certo, a gente tem que averiguar com mais calma por que foi suspenso esse pregão eletrônico. Mas é mais um contrato emergencial realizado em ano eleitoral, né? Eu destaco aqui porque foi o que eu coloquei na página para os seguidores que nos acompanham. Ou é muita ineficiência de gestão ou é muita eficiência eleitoral, né? Porque para vocês que nos seguem, vocês podem entender, eu acho que tem esse entendimento. Um processo licitatório, ele visa a máxima competitividade, né, entre todos aqueles que participam. E num contrato emergencial não se dá dessa forma necessariamente. Por ser um contrato emergencial, as coisas são feitas de maneira mais rápida e a chance de termos problema no processo licitatório, um superfaturamento, um valor que extrapola o preço padrão, é muito grande, né? Então isso é complicado. E não se findou só por aí, né? Nós tivemos alguns problemas já no município de São José. Há um exemplo da própria Secretaria de Educação, que foram os uniformes escolares, né? Nos uniformes escolares, também teve um atraso no processo licitatório, como já aconteceu em outras gestões, ok? Né? Mas foram contratadas empresas para prestar esse serviço e não foi uma empresa só para prestar o serviço de toda a facção dos uniformes. Então, não me recordo ao certo, mas foram uma para jaqueta, outra para camiseta, outra foi pro tênis de qualidade péssima, e aí até foram alertados pelos vereadores, né? Eles fizeram essa verificação dos materiais, que o material era de péssima qualidade. Tudo isso acabou retardando o processo, ok. Mas aí tivemos problema com a logística de entrega de materiais. Tanto que não sei se vocês se recordam, aquele escândalo das camisetas sendo entregues em sacos de lixo pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Aí você fala, estamos sem empresa de logística no município? Não, a empresa já havia sido contratada e ainda assim não conseguiu atender a contento. Então é mais um caso, é outra empresa que é contratada pelo município e não consegue prestar um serviço adequado. Aí você começa a questionar, né? Não é mesmo? Porque assim, tivemos problema com a logística, né? A antiga Logistock, que foi aquela confusão. Tinha funcionário desviando o material da saúde, mesmo que fosse equipamento que não fosse mais utilizado, né? Mesmo que não fosse mais utilizado, mas, poxa, tivemos esse problema. Trocou a empresa de logística. Novamente, a empresa apresentou problema na entrega dos uniformes escolares, tendo que a Secretaria de Meio Ambiente realizar essa entrega, e em sacos de lixo, né? Tudo bem ali, mas, pô, que forma mais esdrúxula de você entregar um uniforme escolar. E até foi dito essa semana ainda que existe na Madre Paulina estudantes que não tiveram a camiseta entregue pela falta do tamanho das camisetas, se não me engano, tamanho M, e aí as diretoras optaram em não entregar para ninguém, porque senão ficariam alguns alunos com, outros alunos sem. Então assim, tivemos esse problema, empresa de logística, tivemos problema da empresa a anterior, né, a Logistock, a atual, que não conseguiu entregar a contento os uniformes, e não aconteceu nada com essa empresa. Não sei se foram tomadas medidas administrativas ou não. Aí tivemos problema com a empresa no contrato emergencial da merenda, né, que foi entregue fora do prazo, foi entregue fora de temperatura, foi entregue alimento estragado, quando foi entregue, né? Aí foi aquela confusão no barracão da empresa. Nós tivemos informação de que essa empresa foi contratada, mas o barracão já havia sido alugado 3 meses antes. Aí voltamos com a Risotolândia para atender as escolas.
A Objetiva ficou atendendo esse mês, ainda essa semana tivemos problema. E aí você vem com outro contrato emergencial para a saúde, para a limpeza dos equipamentos de saúde. E também, se vocês não se recordam, peço que solte na tela aquele próximo print lá que eu selecionei, que é a contratação emergencial dos seguranças nas escolas. Eles destacam lá. A gente entende, né? Houve esse ano, já ano passado, aqueles ataques às escolas, foram recorrentes, infelizmente. Precisava de uma medida realmente emergencial nesse caso, que retardou acontecer em São José, dica-se de passagem, né? E aí a própria prefeitura ressalta lá. Atualmente, o efetivo da Guarda Municipal se mostra insuficiente para dar atendimento aos serviços em tela, sendo necessário estudos mais profundos referentes ao impacto financeiro e orçamentário para a convocação de novos servidores aprovados em concurso. Que bem, foram contratados, tivemos essa semana a formatura desses 45 guardas. Em que se pese, encontra-se em andamento procedimento licitatório, porque isso aqui, a gente está falando da renovação do contrato emergencial dos seguranças, dos vigilantes nas escolas. Tivemos aquele contrato anterior, quando estourou aquele caos em decorrência dos ataques, e esse contrato era para 180 dias e foi prorrogado. Então eles dizem que existe em andamento um processo licitatório, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada necessários às secretarias municipais. Não havia a previsão de tais postos, especificamente os quais foram inclusos. Então, assim, mais um processo licitatório que não foi finalizado ainda, sendo necessário, então, a contratação emergencial desses vigilantes. Aí o que eu quero destacar é o seguinte: como eu demonstrei para vocês, são diversos contratos que não atingem o prazo da sua conclusão antes que os contratos se findem, os anteriores, sendo necessária a contratação emergencial de certos serviços. E aqui eu estou falando de alguns. Se vocês pegarem, existe contratação emergencial de ambulância para eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Existe contratação emergencial de transporte escolar. Eu não consigo entender o porquê. Quando você pega, por exemplo, esse caso dos vigilantes nas escolas, realmente foi uma emergência. Trazendo... entendendo a situação daquele momento, sim, cabe um contrato emergencial. Mas nós temos contratos que nós sabemos quando se findam, como é o contrato da merenda, como é o contrato do serviço de ambulância para eventos esportivos, como é o contrato dos uniformes. Então, o que demonstra? Que a gestão não tem. Chega a ser cansativo falar isso. De verdade, chega a ser cansativo. Mas não há planejamento algum dessa gestão. Você sabe, eu não sei se o secretário... Agora contigo lá, corta para mim aqui, o secretário Rafael Rueda. Eu não sei se o problema está na Secretaria de Licitação ou se o problema vem das próprias secretarias temáticas. A Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e Lazer... A própria Secretaria de Governo está sem controle, Secretaria de Planejamento não tem planejamento algum, eu não sei. Mas o problema existe. Não sei em qual está, não sei se o problema está na prefeita de São José dos Pinhais, que não tem comando. Mas existe um problema evidente, porque é contrato atrás de contrato, licitação atrás de licitação, que não se cumpre no prazo. Não há um planejamento de você saber que vai findar aquela licitação e ter um prazo, um deadline já anterior para você fazer a abertura de novo processo licitatório, que corrido todo o trâmite público, mesmo sendo moroso, possa atender lá na frente. Quando findar um contrato, se iniciar outro. E aí você traz o contrato da merenda. Ok, não poderia ser mais prorrogado, mas por que não senta e conversa com o Ministério Público, então, para você manter a mesma empresa pelo prazo de 15 dias, O prazo de 15 dias. Por que não se prorroga
ou se contrata emergencialmente a mesma empresa, visto que essa empresa já possui serviço no município e estrutura. Não é possível que não se entenda que uma empresa que vai retirar todo o seu equipamento em um dia, a outra vá conseguir atender no próximo dia, com instalação de fogão, geladeira, freezer, seja lá o que for necessário. Como que uma empresa sai na quinta e na sexta-feira a outra vai conseguir atender? É lógico que não conseguiria. Não sei se é lógico só para mim ou se você também, cidadão de São José, entende dessa forma. Mas é meio absurdo você pensar que isso seria possível e não se programar. Aí 2 empresas atendiam o município. Aí você faz um contrato emergencial com uma empresa que vai atender toda a demanda. Uma empresa de São Paulo que não possui um endereço fixo no município de São José dos Pinhais. Não é possível se imaginar que não se ocasionaria um caos. Eu não consigo entender, eu fico abismado às vezes com a administração pública. Porque eu sou leigo, né? Estudo, busco informação da administração pública, dos processos públicos. Mas não é possível que várias secretarias, vários profissionais que já estão há anos ali, cometam esse tipo de erro. Eu fico indignado e acredito que a população de São José, você, morador de São José, também fica tão indignado quanto. E aí, para finalizar esse bloco, né, fecho com vocês no sentido de que mostrei para vocês aqui, não é um contrato, não é uma licitação que apresenta problema. São vários. É a logística, é a Secretaria de Educação, é a Secretaria de Saúde. Agora, essa semana, ontem, os vereadores foram fiscalizar lá a empresa de logística dos medicamentos, que não estão chegando na ponta. Faltam medicamentos nas unidades de saúde e não puderam realizar a fiscalização adequada e devida. Por quê? O que vocês querem esconder lá? Qual é o problema que está acontecendo? Porque, mais uma vez, mais uma empresa não consegue cumprir com excelência aquilo que está em contrato. Então o que tem que fazer? Vamos tomar medida administrativa, vamos para cima. Vocês vão ficar esperando o problema aumentar, pessoas morrerem, pessoas ficarem sem medicamento, crianças ficarem sem merenda, sem alimentação adequada? Eu não consigo entender, de verdade. Não consigo entender. Mas beleza, pessoal, fechamos esse bloco. A análise aí do executivo. E peço que solte na tela agora, vamos fazer um bate-papo sobre a sessão de ontem do Legislativo, que é importante ressaltar. Só me acalmar um pouquinho aqui para mudar o assunto. Porque, não sei vocês, gente, mas eu fico indignado com essa falta de planejamento, essa falta de gestão. Fico indignado de verdade porque não é possível. Não sei se o pensamento é só eleição, não sei se o pensamento é benefício próprio, eu não sei qual é o pensamento. Mas não é possível deixar a população de São José dos Pinhais largada, abandonada desse jeito. Sem serviços básicos, direitos fundamentais, né? E outro absurdo, que aí nós trazemos em pauta hoje, é lá da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Poder Legislativo de São José dos Pinhais. Ontem, para quem não sabe, foi votada a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, que é mais um copia e cola dos outros anos. Nós não temos, por parte do Executivo, nenhum projeto diferenciado de lei orçamentária. E por que eu destaco aqui a lei orçamentária? Porque a lei orçamentária que vai nos dizer quanto será gasto em cada secretaria e para qual fim, né? No que será utilizado. E nós temos alguns absurdos que vêm de lá, né? Uma reforma de UBS, uma construção de capela mortuária com R$4. É o que está previsto na lei orçamentária. Lógico, nós entendemos que depois podem surgir novas fontes orçamentárias para esse fim, excesso de arrecadação, etc. Mas, mais uma vez, o que eu destaco é falta de planejamento. Por quê?
Porque nós sabemos quanto é gasto, nós temos essa previsão de quanto foi gasto no ano anterior em cada secretaria e na manutenção de uma UBS, na construção de uma capela mortuária. Nós sabemos, nós temos essa ideia, né? Nós temos esse valor já, pelo menos, aproximado para ser colocado na lei orçamentária. Só que não é feito dessa forma. A gente faz um copia e cola dos outros anos e depois vamos remendar essa lei orçamentária. Aí vem pedido de abertura de verbas suplementares especiais, que algumas passam na Câmara para aprovação, mas no ano passado nós tivemos, nesse ano de 2023, desculpa, já estou em 2024, nesse ano de 2023, 600 milhões de reais por decreto, onde não passa pela aprovação do Legislativo. Simplesmente a Prefeitura vai lá e decreta abertura de crédito e assim se vai. Mostra mais uma vez uma falta de planejamento. E me envergonha. Aí eu tento me manter tranquilo, mas me envergonha os vereadores, ou ao menos alguns vereadores de São José dos Pinhais, que nem emenda na lei orçamentária não apresentam. E muitos têm o entendimento que não se pode apresentar emenda à lei orçamentária. Não existe participação legislativa na lei orçamentária. Que é um absurdo. Vocês, legisladores, enquanto representantes do povo de São José dos Pinhais, vocês podem e devem apresentar emendas. Mostrar para o Executivo quais são as prioridades, aonde nós devemos priorizar o orçamento do município. Só que eu digo, ontem até coloquei na página, é ensurdecedor o silêncio dos vereadores frente à lei orçamentária. É ensurdecedor. Ontem na sessão tivemos alguns que falaram, se indignaram também com essa questão. Agora, quando pegamos os vereadores da base, ninguém falou nada. Por quê? Vocês acham que está perfeita a lei orçamentária, então? A destinação está ótima. A destinação de dinheiro para festa, para brinquedo, está ótimo. Festa atrás de festa. É fazer uma festa, depois passa um projeto de lei de um vereador para tornar aquela festa, para que essa festa entre no calendário municipal. Essa é a prioridade de vocês. São leis, são projetos de leis que não têm impacto prático nenhum. Só indicação de tapa-buraco, de lombada, de boca de bueiro, que o próprio munícipe pode ir lá no ESIC fazer. Vocês mesmos podiam explicar, mas ficam vendendo essas indicações como capital político. A prefeitura indica para os vereadores da base, vou fazer obra na rua tal. Vai lá e faça uma indicação para depois você ir lá com o papelzinho e mostrar, nossa, eu estou trabalhando por São José dos Pinhais fazendo indicação, tapando o buraco da rua. Foi a minha indicação que acabou ocasionando essa obra nessa rua. Para quê? Capital político. Para você mostrar para o seu bairro que você está trabalhando. E é só isso. Agora, quando vem uma lei orçamentária que é fundamental, que essa sim vai fazer a diferença no dia a dia da população, aí vocês se calam. Vocês não direcionam no que é prioridade. Vocês simplesmente dizem amém a esse grupo político que há anos está à frente de São José dos Pinhais e nada faz pelo município. É entrar num ano pensando nos próximos 2 anos na eleição de deputado. E depois 2 anos pensando na eleição novamente à prefeitura. É um absurdo isso daí. É um absurdo. Em Curitiba foram apresentadas diversas emendas. Em São José, nenhuma. E as que foram tentadas não passaram pelo jurídico por causa do entendimento, que talvez seja errôneo ou não, respeito ao jurídico da Câmara. Mas essa prática tem que ser comum. Vocês têm que participar do orçamento do município. É função também do vereador participar do orçamento do município, trazendo as demandas que a população traz até vocês. Parem de tapar buraco, de trocar iluminação pública. Então propõe um projeto de lei para que isso se torne uma política pública de execução, lógico, do executivo. Mas é absurdo. Essa participação de vocês é ínfima, é ridícula. Vocês não têm participação frente ao executivo
Dizem que fiscalizam, mas fiscalizam meia boca. Fiscalizam de vez em quando, e quando fiscalizam são apenas alguns. Que muitas vezes enxergam que o Fiscaliza SJP, o nosso trabalho enquanto cidadão, tem papel fundamental nessa ação de vocês. Nós, enquanto coletivo da sociedade civil organizada, fizemos muito mais do que os senhores, do que alguns dos senhores vereadores e vereadora, que simplesmente sentam naquela cadeira, votam de acordo com o que o executivo pede e nada mais fazem que além disso. E aí vão tirar foto e fazer videozinho, dizendo que vocês taparam um buraco, que vocês fizeram rua, que vocês não fazem nada. Simplesmente o executivo vai lá e faz meia boca ainda, e aí passa para vocês ganharem capital político com seus eleitores. Acorda população de São José, corta aqui para mim, ó. Acorda população de São José, não caiam mais nessa. O vereador tem que ser vereador de todos. Lógico que conhece mais as demandas do seu bairro e luta muitas vezes mais pelo seu bairro. Mas vocês são vereadores de todos, os 21. Vocês têm que pensar em políticas públicas que sejam efetivas e atendam os anseios de toda a população do município, não de um bairro só. Então participem das leis orçamentárias, sobretudo. Como eu disse, são elas que vão dizer para onde será destinado o orçamento do município. Quando vocês se calam, quem está sendo calado é a população de São José, que está lá clamando por melhorias, clamando por remédio, clamando por merenda, uniforme escolar, segurança. E aí vem a prefeita, num vídeo institucional junto ao governador, dizer que foi o maior investimento da história do município de São José em segurança pública. Que investimento real é esse? Demorou essa contratação dos guardas. Os guardas foram contratados por muita luta do grupo, daqueles que foram aprovados em concurso. E temos mais 45 que podem ser chamados. Agora, nem as emendas impositivas são realizadas dentro do prazo. As emendas de todos vocês, vereadores, muitos da base também, que não são capazes de ir lá e cobrar. Nem as emendas impositivas, que é a pequena participação dos vereadores no orçamento. Mas vocês podem participar também votando e apresentando emendas à lei. Então a façam. Usem o poder do legislador para participar mais ativamente da política municipal. E aí agora eu falo lá para vocês, moradores de São José, já finalizando aqui o nosso programa, nosso segundo episódio. Fiquem atentos, que começa a balançar essa gestão. Só que essa gestão, ela não está sozinha. Ela tem muita gente por detrás, que chega agora em ano eleitoral, vão aparecer como salvadores da pátria. Só que, na verdade, sempre estiveram juntos. Nós temos alguns nomes aí que nós já estamos destacando na página, que é do próprio Silvio Monteiro, que foi candidato de oposição na eleição de 2020. Samuel Dantas, que tanto bateu, criticou os cargos comissionados, chamou o grupo que aí está de ratos, que espalhavam mentiras, e agora está junto com esse grupo. O próprio deputado Geraldo Mendes, que muitas vezes se aparece como novidade, nova política, e está junto nesse grupo. É o apego pelo poder. Quem dá mais leva. Então não se enganem, população. Nós temos que abrir os olhos para evitar que esse grupo coloque um outro nome para nos ludibriar, pensando que é uma novidade, que é uma política diferente do que vem sendo feito há anos pelos coronéis do município, e na verdade não é. É só mais um nome do mesmo grupo que vai trabalhar da mesma forma, com o mesmo modo de operação. Não pensando em você, em nós, população de São José dos Pinhais, pensando apenas nos interesses próprios, pensando na próxima eleição. Chega!
Não dá mais para aguentar. Falta de merenda, falta de remédio, falta de uniforme, falta de segurança, não dá mais para aguentar. E aí vocês veem como nós mostramos hoje. Contrato atrás de contrato, sendo aberto com dispensa de licitação, por falta de planejamento, ou de forma proposital, eu não sei. Mas é triste ver o caminho que o município vem tomando. E eu vejo só uma solução. Destacando aqui a apatia de muitos vereadores, que só dizem amém para garantir que na eleição tem um apoio da gestão. Apoio financeiro e também apoio moral, sei lá, ou imoral. Aí eu fico até na dúvida. A apatia dos vereadores há de se destacar. Eu só vejo uma solução, população de São José dos Pinhais. É a sociedade civil organizada. São esses grupos, como o Fiscaliza SJP é um desses grupos, mas existem outros no município, que sim, pensam no bem da população, porque nós somos população. É a única forma de mudarmos. Nós entendermos a força que tem o cidadão perante a política. A força que nós temos, não só a força do voto, mas o entendimento de que nós podemos, enquanto cidadãos, participar ativamente da política municipal, mudando a realidade, cobrando. Nós temos um exemplo muito claro, eu até vou postar na página nesses dias, que foi aquele ponto de ônibus que um seguidor nos mandou, próximo ao aeroporto, um ponto de ônibus que impedia a mobilidade na calçada, um cadeirante não passava, um idoso teria dificuldade, teria que descer para a pista de rodagem para passar, e um ônibus que não tem linha que passa naquele sentido mais. Já faz tempo que a linha não passava e o ponto de ônibus mal instalado continuava lá. Um seguidor do Fiscaliza nos mandou, nós cobramos a Secretaria Municipal de Urbanismo e agora, depois de alguns anos, esse ponto foi retirado, permitindo um trânsito mais fácil dos pedestres. Mais fácil, porque ainda é horrível, que as calçadas são totalmente desniveladas. Mas isso é um pequeno exemplo, minúsculo, que demonstra como nós somos fortes. Quando nós cobramos, nos unimos e fazemos pressão, as coisas mudam. E é isso que nós temos que continuar fazendo frente a esse descaso, tanto da Câmara de Vereadores, quanto do Executivo Municipal. Então, conto com vocês, gente. Vamos continuar espalhando informação, difundindo informação e cobrando os nossos representantes, porque não dá mais para aguentar esse descaso que acontece no município de São José dos Pinhais. Aguardo vocês no terceiro episódio. Vamos trazer mais novidades, mais cobrança e muita educação política para mudarmos o município de São José dos Pinhais. Valeu, galera. Um abraço.